Muito bem, estamos fazendo alguns contatos aqui sobre... A gente vai falar do Atlético, mas só para não perder o time da informação. Sobre a possibilidade do Arthur, que foi goleiro, inclusive, do Cruzeiro, está de volta à toca, né? Estamos fazendo alguns contatos aqui, estamos tentando e tal. No Cruzeiro ninguém confirma a informação, estamos até aguardando aqui para ver se alguém confirma a informação. Mas até agora nada. Agora, estranho, o nome dele apareceu, até o nosso editor aqui, o editor de vídeo, o nosso Dolabella, colocou no nosso grupo a informação, aí conversa vai, conversa vem, um contato daqui, outro de lá. Dimar Oliveira, tem novidade aí, Dimar? Isso, então eu estou conversando com o Arthur, ele está na Turquia, a informação dele nesse momento é que eu perguntei se ele foi procurado pelo Cruzeiro, ele disse que está tratando da rescisão de contrato dele e que ele espera rescindir até o dia 31. Aí eu disse para ele, então se você não rescindir, não pode, porque se você tivesse com o contrato... Sim, a janela fechada. A janela está fechada. Aí ele disse assim, olha, eu não sei nada da legislação no Brasil. Como ele está com 3 meses, me parece, de salário atrasado, eu não sei se poderia haver algum tipo de situação nova nesse sentido. E aí eu falei, seu empresário disse o quê? Você pode voltar para o Brasil? Porque ele está rescindindo o contrato, não vai jogar em lugar nenhum, Sim. Vai vir para onde? Vai para onde? Né? Para outro lugar na Europa. E aí ele falou que ainda não falou com ele a respeito disso e que ele tem que rescindir antes do dia 31. Isto pode significar que tem possibilidade, sim. Ou seja, o que ele está... ele diz que o empresário dele é português e que ele está tentando rescindir antes do dia 31 para que ele tenha a chance de jogar em outro clube. Então, tem alguma brecha na legislação aí que pode dar essa situação. Se ele ainda não rescindiu, não há possibilidade no Brasil, de voltar para o Cruzeiro. Não sei se essa questão de atraso salarial, se tem relação. Eu não sei ele teria que ter rescindido antes do dia 19 de julho. Para o Brasil não tem jeito. Então não tem jeito. Então o Plaquer não vem. Então a informação do Arthur é essa, ele está rescindindo mesmo e tem que rescindir antes do dia 31. E uma outra resenha, negócio de Paulo Vitor, que poderia pintar no Cruzeiro e tal. A diretoria nega, diz que não tem nada. Né? Paulo Vitor, que atualmente joga no Flamengo, poderia pintar aí no Cruzeiro e tal. Bem, enfim, a gente está de olho aqui. Se pintar alguma novidade, a gente informa até o final desta edição. No Atlético, o pensamento é reabilitação imediata e tem que ser mesmo contra o Xará Paranaense, jogo no Independência, mas para isso a equipe precisa superar um adversário indigesto e ausências dos suspensos. Rafael Carioca e Fred fora do time, veja aí. Fred chegou ao Atlético há pouco mais de 2 meses e se tornou titular absoluto da equipe. São 5 gols em 13 jogos, sem contar com as assistências para os companheiros. Na última partida contra o Santos, Fred recebeu o 3º cartão amarelo e não pode jogar neste domingo. O que não faltam são opções para o técnico Marcelo Oliveira. Para essa função do Fred específico, eu acredito que o Prato deve ocupar esse lugar, né? Mas sem dúvida nenhuma o Fred, pelo jogador que vai fazer muita falta. Além de Fred, a equipe ainda perde o volante Rafael Carioca, também suspenso. Neste caso, a entrada de Júnior Urso no time parece ser natural. Desde a chegada do Marcelo, ele tem outras ideias para a equipe e as oportunidades para mim vêm surgindo desse jeito. É uma partida importante, é bom estar participando, é bom estar fazendo parte do jogo e espero que domingo a gente conquiste essa vitória que é importante para a gente. 2 ausências importantes para encarar um adversário complicado. Na 7ª posição, o Atlético Paranaense vem surpreendendo muita gente neste Brasileirão e tenta repetir as vitórias de 2013 e 2015 em plena Arena Independência. É uma equipe muito competitiva, né? Realmente vem fazendo um grande campeonato, tem bons jogadores experientes. Então a gente pode esperar um jogo muito complicado. É uma equipe que está fazendo por merecer brigar lá em cima da tabela, né? Então a gente tem que fazer uma ótima semana aí de preparação, porque a gente vai encontrar muita dificuldade no domingo. Bom, as imagens de ontem, hoje pela manhã ele sentiu, do Júnior Urso. Deixou o treino. Deixou o treino, não está vetado, né? Foi poupado. Então, só para explicar, ele não falou agora de manhã, conforme vocês viram aí na matéria, mas é bom só ilustrar, porque hoje pela manhã teve treino e ele sentiu. Aliás, foi o único jogador que sentiu, não teve mais nenhum problema, ou de repente uma notícia boa da volta de alguém, não sei novidade. Marcos Rocha, então. Treinou normalmente, Léo Silva foi poupado, Eraso foi poupado,
Carioca não joga, mas também foi poupado. Tem agora essa notícia do Júnior Urso. E o Patrick ontem já foi informado que sofreu uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita. Tem ideia de tempo? O Atlético não informa mais, né? E estava até aqui comentando na hora do VT, não sei porquê, Everton, eu estava e agora mais ainda tenho a impressão de que o Marcelo Oliveira tinha uma dúvida entre o Júnior Urso e o Lucas Cândido para jogar domingo. O Lucas Cândido vem fazendo bons treinos. Eu acho ele um jogador interessante. Ele não é aquele volante pegador, estilo Pierre, Leandro Donizete, mas eu acho que ele pode complementar o Leandro Donizete, jogando como primeiro volante, e tendo o Lucas Cândido, que tem boa bola parada, bom arremate de fora da área. Eu tenho a impressão de que o Lucas Cândido poderia ser uma surpresa no time, independente do Júnior Urso estar ou não com esse incômodo na coxa. Curioso que hoje, mais cedo, por volta de 11h10, 11h15, estava falando com os amigos da Rádio Bandeirantes lá de Porto Alegre, eles querendo saber sobre a questão do Eduardo. O volante foi contratado pelo Inter e tal. E aí, eu falei exatamente isso. O Eduardo é um jogador que a torcida até confiava, gostava e tal, mas o Lucas Cândido ainda continua, ganhou, né, um passo à frente e tal, até porque os treinadores, né, claro que não é a totalidade, mas os treinadores gostam de volantes canhotos. É impressionante. Como treinadores gostam de volantes que são canhotos. E aí o Lucas Cândido, diante do que você disse, tem razão. Ele arremata muito bem de fora da área e acho que ele tem mais qualidade no passe também. Ele passa muito bem. Então, se não é um exímio marcador, acho que pode ser uma boa escolha, pode ser uma boa escolha. Mas é uma situação tática diferente, de qualquer forma é um atleta diferente que a gente vai ver, né? E que é uma alternativa também interessante para um campeonato tão complicado como esse. Porque muita gente, eu vi, e até eu acho que baseia muito naquilo que de repente a gente fala por aqui, os comentaristas de Minas falam, o Marcelo foi muito ousado diante do Santos, não sei o que, tinha que mudar. Então, essas situações táticas, elas mostram para o Marcelo, mostram num todo que você tem jogadores que às vezes você coloca em determinadas situações e que podem fazer uma marcação maior para que mesmo assim você continue ofensivo ou que você tenha alternativas e passagens de frente diferentes. O Lucas Cândido dá essa alternativa, resguardando mais. Digamos do que o Rafael Carioca já fora e que o Júnior Urso não jogue. Como é que você armaria esse meio campo? Do meio para frente. Lucas Cândido e Otero. Eu acho que não tem e é o mistério. Vai ser o Otero no lugar do... também. Eu não estou dizendo eu armaria. Eu não estou dizendo o Marcelo. Eu colocaria o Otero, até porque ele já colocou lá em Santos também. Donizete com o Cândido e o Otero. E o Otero no lugar do Fred adiantando o Prato. Eu não faria nada diferente disso. Até porque para fazer diferente disso, você teria que talvez mexer em outras posições lá na frente. Né? Colocar o Robinho no meio. Para colocar outro jogador aberto. Eu acho que ele pode colocar o Michael Suel um pouco mais centralizado. Ele perde o Michael Suel fazendo o que ele está fazendo de melhor. Sendo o melhor do Atlético nos últimos jogos para improvisar. Vai ter que mexer. Então, mas mexe no simples. Põe um cara... Quem que vai entrar de armador? Otero. Para que mexer? 1, 2, 3? Para quê? Visão que eu tenho, não vejo ainda a comissão técnica segura de colocar o Otero como titular. Opinião. Ele treina bem? Ô Everton, os treinos, eles que a gente tem acompanhado, tem sido muito treino de campo reduzido, treino técnico, então é difícil você fazer uma avaliação, vamos dizer assim, do que um treino... Tá certo que hoje quase não tem mais coletivo, né? Que deixa a bola rolando e deixa o pau comer. Quase não tem. Então, é muito difícil você avaliar, mas eu tenho a impressão que uma das alternativas é colocar o Michael Suel um pouco mais centralizado e o Carlos entrar entre os titulares. Ele teria que mexer em mais posições, que eu falei aqui. Sim, ele pode optar pelo Robinho no meio, ele perde o melhor do Robinho, que é o Robinho na esquerda. Ele pode optar pelo Michael Suel no meio, ele perde o melhor do Michael Suel, que vem sendo nos últimos 3, 4 jogos, o Michael Suel tem sido o melhor do Atlético. Mesmo com esse tanto de jogador bom, ele naquela posição tem sido o melhor. Vai tirar ele dali para arriscar, para improvisar 2 vezes? Não acredito. Eu acho que vai optar pelo simples, Otero, e o Lucas Cândido eu concordo com o Léo. Ele é o que mais se aproxima ao jeito do Rafael Carioca. Não estou comparando ele com o Carioca, não. Mas entre Lucas Cândido e Urso, para se aproximar do Carioca, eu acho que o estilo do Lucas Cândido é mais parecido. Mas eu não descartaria o Júnior Urso antes desse incômodo que ele sentiu, porque ele é um jogador que chega bem lá na frente. Também é exemplo do Lucas Cândido. E pelo retrospecto, seria ele a primeira opção pelo retrospecto de utilização dele jogando.
Mas eu acho que o Lucas Cândido não vai fazer grande diferença ao invés do Urso, não. E eu não improvisaria, eu não mudaria, faria o simples. Não pode jogar o Fred? Otero, vai você. Se tivesse o Dátulo disponível... Aliás, o Dátulo também é um mistério, né? Se tivesse o Dátulo, vai você. Não mexeria em mais de uma posição. É uma só. Para quem improvisar, não precisa. A história do Dátulo, de fato... Está faltando um pouquinho de explicação. Tá muito estranho. Porque você não teria uma oportunidade melhor para colocá-lo no time do que agora. Não, Porque você tem o Otero. Mas você tem disponível Otero e Dátulo? Você vai botar o Otero? Claro que não. E a questão não é física, não é técnica, não é de recuperação. É uma questão de uma decisão. Alguma coisa eles conversaram, alguma coisa eles acertaram, só que as pessoas precisam saber o que é. Então, as pessoas precisam saber o que é. Por que Dátulo não entra na relação? Então não treinou nem ontem nem hoje. É porque ontem seria uma atividade que foram a campo os jogadores que não jogaram no final de semana. Mas aí na sexta-feira passada ele já não tinha treinado. Mas você falou que o Lucas Cândido está treinando bem. Mas como é que você está sabendo? Alguém te passou? Não, a questão é a seguinte. Ele fez um ótimo jogo contra o Palmeiras. E tem não, treinando, que ele falou. E além disso, fez um ótimo jogo. O que eu falo assim, apesar dos... Você fala assim, o Otero não deu para avaliar e o Lucas Cândido a gente vê que treina bem. A questão é a seguinte. Existem tipos de atividades que, por exemplo, o Otero é um jogador muito mais de armação, que precisa de espaço para jogar tal, do que num jogo minicampo que eles fazem lá geralmente. Talvez não se destaque tanto a distribuição é mais como um jogador de marcação, que geralmente tem um treino técnico de ataque contra a defesa, nessa questão. Então, por isso que eu acho que talvez o Lucas Cândido seja uma boa opção. E se o Marcelo entrasse com o Carlos no lugar do Fred? Seria alguma surpresa? Pois aí foi o que eu te falei. Nenhuma. Não. Mas aí essa... Não, como centroavante. Mas aí quem que vai fazer o meio? O Prato, igual tá fazendo. Mas aí ele ficaria revezando com o Michael Swell ou com o Robinho. Não, é o que está fazendo agora. Vocês viram a declaração Vocês viram a declaração do Balsa com respeito ao Prato? Que é o 9 dele. É o 9 dele. Aí aqui, que tipo de 9 ele quer? Que tipo de 9 ele entende que o Prato seja? Porque aqui há discussões sobre a condição de, ele é um 9, ele joga... Não, ele é um 9, mas cai pelos lados. Ele é um atacante. Mas pelo que o Balsa disse, não. Vai meter ele ali no meio do zagueiro. Ele é um atacante que pode fazer e faz bem essa função. Porque ele tem na seleção da Argentina, as opções de frente dele são... Tem um jogador que só faz isso. O Ábila do Cruzeiro, ele só é um 9. Eu não vejo o Ábila com condições de fazer um jogador de lado... De poder armar, vir atrás do centroavante. O Prato tem essa função. Mas o que eu estou dizendo é que se o Prato está lá no Atlético, faz muito bem essa função, acho que não há necessidade de você colocar o Carlos. Eu também acho que mas não. Mas também não duvido que o Marcelo possa fazer. Ele tem agora volto a dizer, esse negócio do Dátulo está muito estranho. Ele já deu entrevista para a gente falando que queria ficar, ele já pode assinar pré-contrato, aí, está machucado. Não está treinando, ninguém vê o cara, e aí pinta informação daqui e dali de que ele possa, de repente, se transferir. E aí a gente fica aí, né, se esperando, ver o que vai rolar. Então ninguém abre o jogo. E não é barato, né? É uma graninha por mês para um cara que não joga. Então joga, não entra na libera relação, logo, né? Libera logo. Dinheiro, eu acho que já assinou pré-contrato, eu acho. E já aconteceu isso no Atlético. Acho que já está assinado com outro clube? Um jogador que assinou pré-contrato e o Atlético tirou o Léo, sabe? Mas vendeu entrega, e falou assim, então você vai ficar aí. Vendeu entrega. Cadê o... Deixa eu dar uma passada aqui no arroba... Hein? Isso não significa vendeu. Ele pode ter assinado o pré-contrato, já está tudo certo. E ficar até o final do ano e depois se mandar. Sim. E aí o Atlético não leva... Então você não vai jogar até... E aí o Atlético não leva nada. Não, mas é muito mais fácil virar para a imprensa e para o torcedor falar, o Dátulo não está sendo aproveitado porque ele já tem um pré-contrato assinado com... Não precisa nem falar o clube, com outro clube, e a gente acha melhor não utilizar o jogador. Que ele não vai utilizar. Eu acho que é mais simples, mas eu não sei se é isso, né? Eu estou dizendo assim, aqui tudo parecendo é isso, porque não tem uma definição. E outra coisa, quando você não diz o que está acontecendo, você dá o direito de cada um pensar o que quiser pensar. Põe no Twitter, na tela aqui, @os donos da bola MG, vamos dar uma passada aqui. O Carlos Henrique está dizendo, boa tarde, não estou entendendo, o Dátulo não está no DM, recebe salário todo mês, por que não joga? É o que a gente falou agora. Bom, é o que a gente acabou de dizer, né? Custa muito caro para não ser usado, para não ser utilizado. E se ele fica até o final do ano, vai custar mais de 1 milhão. Com certeza, mais de 1 milhão os cofres do Atlético. Sim. E sem retorno nenhum, eu acho que beira 1 milhão.
Pois é. Então, é uma situação estranha. Sem retorno nenhum. É uma situação estranha. Vamos para mais um Twitter aqui, então? Vamos lá. Participação do torcedor atleticano José Ottoni. Eu concordo com o Panzi, escalaria o Otero no início, só não me venha com Carlos de cara, Marcelo Oliveira. Mas é aquilo que a gente falou aqui, né? São possibilidades, né? Marcelo pode fazer. Só lembrando que o Carlos, quando entrou de cara nessa posição, contra Racing e contra São Paulo, ele meteu o gol e foi muito útil ao time. Ele tem esse... É o que a gente defende aqui, né? É porque o torcedor só lembra do Carlos... Marcando lateral. O secretário de lateral, fora de posição, e que realmente não vinga. E sempre que ele entra nessa posição, ele rende muito mais, só que são raras. Às vezes o povo esquece. Então não seria estranho do Marcelo manter a linha com Robinho, Prato e Michael Suel revezando, não mexer tanto ali e entrar com o Carlos. Ou então adiantar o Prato e o Otero. Eu também escalaria o Otero. A negociação acabou? Porque tem isso também, né? O Carlos não tem uma negociação, acabou mesmo? Eu, por exemplo, não tenho nenhuma novidade porque sobre se não acabou, às vezes ele até não eu entra, acho que não acabou. A informação que eu tenho é que não teria acabado. Mas que definiria ali na véspera de fechamento de janela mesmo. Compensa comprar, não compensa, vamos investir, não vamos. Então não sei se joga, não. Bom, eu acho que até poderia jogar até para valorizar. Mas entrado, né? Assim, não joga inteiro, né? Porque você corre o risco, você está com um jogador prestes a ser vendido. Num campeonato como esse, todo mundo machuca, está acontecendo de tudo. Você corre o risco de perder um jogador desse machucado? Não, tem que jogar. Depende do dinheiro. Você pode Depende do dinheiro. Gabriel Jesus, por exemplo, já assinou. Isso aí. E o pau tá comendo no lombo. Se machuca, azeda completamente. Mas já deve ter alguma cláusula, né? Acredito que sim, né? Mas se você destruir como a gente jogador... não tem acesso, a gente não sabe. Olha, nosso André Salles vem agora atualizando as informações do Cruzeiro. Gente, bruxa solta mesmo lá pelos lados da toca. Põe o Boy Magia aí, Capiroto. Boa tarde, Everton Guimarães. Um abraço para você e para todo mundo que acompanha os donos da bola. Quarta-feira de trabalhos em 2 períodos aqui na Toca da Raposa 2. E como não poderia deixar de ser, o assunto por aqui ainda é a lesão do goleiro Fábio. Ligamento cruzado anterior do joelho direito, fica até o resto dessa temporada de fora. E nós conversamos com o Rafinha, jogador que fez a estreia como titular contra o Curitiba, né? Acabou marcando um gol e falou, claro, sobre a importância do Fábio, do goleiro e capitão, neste elenco do Cruzeiro. Vamos acompanhar. É uma referência no clube, né? Uma referência na cidade, um jogador extremamente importante para o grupo. Mas ele também é um jogador experiente, um jogador que já passou por muitas coisas na vida, né? Então, acho que é mais um obstáculo que ele vai superar e vai dar a volta por cima e vai voltar melhor ainda. Bom, e aí o Cruzeiro, claro, o técnico Mano Menezes tenta procurar um substituto para o goleiro e a solução pode estar aqui mesmo no elenco. O goleiro Rafael já treinou normalmente com os companheiros, tá aí as imagens dele. 6 goleiros trabalhando hoje aqui no campo, entre eles o Lucas França, que vem atuando, também o Ellison, né, que voltou do Curitiba aí para ser mais uma opção do técnico do Cruzeiro. Além de procurar um novo goleiro, a equipe também deve procurar uma nova liderança, né? Um jogador que, além de ser o capitão, possa comandar a equipe dentro de campo. Para o Rafinha, esse jogador pode ser o volante Henrique. Tem uma grande identificação com o Cruzeiro, muitas partidas, inclusive vem sendo o capitão na ausência do Fábio. Vamos acompanhar. No jogo contra o Corinthians, o Henrique já fez essa função de capitão, é um jogador que também é uma referência no clube, mas é o momento de todo mundo se ajudar, né? Já que perdemos um cara como o Fábio, que dentro e fora de campo é uma referência muito grande. Então todo mundo tem que se unir, quem puder ajudar para o Cruzeiro sair dessa situação. Bom, e por falar em departamento médico, mais uma notícia ruim aqui na Toca da Raposa 2. O lateral direito Mike sofreu uma lesão na tíbia direita. E aí é um caso que não é cirúrgico, mas o departamento médico do Cruzeiro ainda quer fazer novas avaliações para definir qual tipo de tratamento e também o tempo estimado para o retorno do lateral direito aos treinamentos. Por enquanto, o Cruzeiro, então, o técnico Mano Menezes tem 2 opções. Ezequiel, que atuou na última partida, e também o Lucas, que volta de suspensão para esta partida complicada e importante contra o Figueirense lá em Santa Catarina. Eu volto com você, Everton. Obrigado, André Salles. Eu não tenho a informação com os números, mas eu estou achando que esse ano está batendo todos os recordes lá no Cruzeiro de contusões. Ano passado teve muita também. Teve muita, eu não me lembro bem. Se mas está demais. Esse ano. Principalmente de jogadores que
nesse período de transição, se machuca, então volta e daqui a pouco faz 1, 2 jogos e aí arrebenta de novo. Qual que é o melhor goleiro do Cruzeiro? Fábio. O melhor goleiro do Cruzeiro? Ué. Fábio. Qual que é o melhor zagueiro do Cruzeiro? Acho que hoje, em atividade, Manuel. Dedé. Qual que é o melhor zagueiro do Cruzeiro? Dedé. Qual que é o melhor lateral direito do Cruzeiro? Mike. Todo mundo machucado. Pois é. O Cruzeiro, a defesa é formada por zagueiros, laterais e goleiro. Tem um goleiro, o melhor goleiro, o melhor zagueiro, o melhor lateral direito. O Mike é o melhor lateral direito, porque dos 3 que estão aí, Ezequiel, Lucas e Mike, pelo que a gente já viu de potencial, é ele. 13 e 14, ele Se jogou não estava muito bem mais, ano passado, foi mal pra caramba, agora, mas ele é o melhor. É uma zica mesmo, né? Porque você perde seu melhor goleiro, você perde seu melhor... O Dedé não joga há 2 anos. Ah, mas ele jogou no Campeonato Mineiro 6 jogos em 700 dias, gente. Não joga. Há 2 anos o Cruzeiro não aproveita o Dedé. Não tem mais o Fábio esse ano. O Mike, eu não vou falar que ele não joga há 2 anos. Ele não joga bem há 2 anos. Mas ele foi pouquíssimo. A gente até pode fazer esse levantamento depois de quanto ele foi aproveitado nos últimos 2 anos pelo Cruzeiro como titular. O ano passado ele teve muita contusão lesão também. atrás de lesão. Inclusive falavam que o rendimento do Mike, a queda do rendimento do Mike ano passado, estaria ligada diretamente à contusão. Exatamente. Não está 100%, está sentindo e tal. E aí agora, no processo de transição, machuca de novo. O Genta pode até dar um auxílio para a gente. No ano passado, quando o Mano chegou, ele pouco jogou, e aí ele teve uma lesão, ele voltou na última rodada contra o Internacional. Foi. Se o Genta puder dar uma força aí, mas eu acho que foi isso aí. Voltou, aí no início dessa temporada já teve problemas de novo e agora tanto que a gente falava assim, olha, a gente dá esse crédito pro Mike porque ele teve muita lesão, porque tá difícil dele ter uma continuidade, a gente entende porque que ele não é aquele lateral que todo mundo falava por causa disso. Então, os créditos até a vários jogadores do Cruzeiro foram dados em virtude das inúmeras lesões. Claro que a gente ouve a explicação deles, que é o tipo de futebol de agora, que se você olhar todos os clubes estão passando por isso, realmente o Palmeiras tem uma série, assim, lembrando de cabeça, Palmeiras tem alguns jogadores importantes fora, nesse sentido, o São Paulo tem alguns jogadores importantes fora, alguma coisa tem de errado. O negócio é, quando é lesão muscular, você pode falar, isso é pelo número de jogos, que não é o caso agora, porque há um bom tempo a gente está tendo rodada domingo. Sim. Alguns clubes jogando Copa do Brasil no meio de semana, mas o Atlético, por exemplo, o Júnior Urso teve um desconforto, mas o Atlético vem jogando só final de semana. Pode ser carga de treino? Pode. As contusões do Cruzeiro, essas que eu falei, o Dedé é problema na patela. Traumática, né? Trauma mesmo, ou é pancada ou infelicidade. Do Fábio foi isso. Essa do Mike agora, eu não sei como é que se dá essa fratura por estresse. Se é uma pancada, se é excesso de trabalho. Esforço repetitivo. Então, são lesões diferentes de um estiramento, de uma contratura por excesso de jogo. Então, é azar mesmo. E é preciso ter muito cuidado também, principalmente para quem não tem responsabilidade, diz, poxa, mas esse departamento médico do Cruzeiro precisa se explicar. O Judivan, tem muito jogador da base machucado, que foram criados no Cruzeiro. Judivan, Alisson, Elber, Mike, Marcos Vinícius teve. O Rafael da base? Rafael. Marcos Vinícius ficou muito tempo. Marcos Vinícius. Mas ele não é da base, ele veio. Ele veio, né? Mas da base são 5. Salvo engano, são 5 jogadores. Agora, gente, Judivan foi porrada. Sim. E Dedé, o Dedé. E aí é curioso que o Dedé e o Mike são jogadores de muita explosão física. Né? O Alisson também. Aliás, os 4. Mas o Alisson é muscular e o Elber também. Dedé, Mike, Alisson e Elber. Tudo um jogador de correria, de loucura. E total. O Alisson tem o histórico. Agora, 2 com pancadas, né? No caso do Dedé não foi pancada, uma fratura, um desgaste e tal, mas no caso de lesões musculares, os outros clubes também têm. Então não dá para você apontar o dedo e dizer que o problema o que você pode questionar às vezes são jogadores que fazem cirurgias e de repente não volta mais. Mas não tem feito no Cruzeiro. Não tem feito no Cruzeiro. Agora que vai voltar a fazer. É por isso que não dá para você apontar o dedo e dizer, o departamento médico do Cruzeiro. Teve jogador que operou fora do Cruzeiro, lá em São Paulo, e nunca mais voltou a jogar bola. Vários. O Dedé fez cirurgia com quem? Dessa vez eu não sei, mas a primeira foi com o Runco. Agora é nos Estados Unidos, né? Da outra vez você foi com o Runco. Pois fez com o Runco.
Então, assim, não dá. É até uma certa irresponsabilidade. Não, total, a gente não sabe qual é o processo. Até porque quem conhece aquilo lá sabe como é que funciona. Só que eu acho também muito simplista. Quando eu falo assim de esclarecer, gente, não é que a imprensa tenha que saber tudo, tintim por tintim, não. Só que a gente é um elo de ligação com a torcida que não entende, às vezes, muitas coisas. E eu acho que, às vezes, é muito simplista aquela explicação assim, é muito desgaste muscular. Não pode ser só isso. É preciso que haja um entendimento maior do que está acontecendo. Se você mesmo, ano passado, questionou, quando estava com muitas lesões, tanto no Atlético quanto no Cruzeiro e no início desse ano, que deveria haver uma reunião de todo mundo que tem a ver com isso, preparador físico, fisiologista, todo mundo, e não estou dizendo dos clubes de Minas especificamente, não, num todo, porque alguma mudança aconteceu. Existe um nível de exigência hoje no futebol que deve ter mudado alguma coisa na condição física, fisiológica, de quem faz o futebol ou que é o atleta de ponta, e que a gente ou está atrás ou não está entendendo. Você não vê que há uns anos os jogadores corriam 5 quilômetros, hoje correm 10, 11 quilômetros. Então, maneira no treino. E teve um tempo... Quem pode fazer o quê? Há algum tempo, e não tem muito tempo, num passado recente, começaram a questionar as chuteiras, porque tinha muita lesão de joelho. Vocês se lembram disso? Todo mundo, porque a trava da chuteira não é cilíndrica, e aí quando o jogador tenta fazer o giro, aí começaram a questionar as chuteiras e tal. Pararam de questionar, virou uma lenda e tal. Ninguém conseguiu provar que sim ou que não. Nem que sim, nem que não. Eu por exemplo, não vi nenhuma explicação que não tinha relação. Mas agora, a quantidade de jogadores com lesão muscular no futebol brasileiro é um negócio impressionante. Impressionante. E aí... Acho que é no futebol mundial, não é só no Brasil. Assim, e eu acho que o torcedor que critica muito departamento médico, né? Departamento de fisiologia, preparação física. Mas, assim, eu acho que um fato que poucos se atentam é justamente isso. A intensidade de jogo hoje é um negócio assim impressionante. E aí o que acontece? Igual o Atlético agora, machucou talvez o Urso, o Patrick já está lesionado. A carga de treino é praticamente a mesma para quem joga e quem não joga. Então alguma coisa tem que ser mudada. E aí uma vez o Carlinhos Neves até comentou, conversando com ele, que falou assim, o jogador adquire muito mais capacidade física jogando no decorrer dos jogos. O limiar dele aumenta muito mais jogando do que treinando. Então, esses jogadores são submetidos à mesma carga, acabam se machucando. E aí, outra besteira que propagam aí, que fala que o Guilherme não machuca no Corinthians, o departamento médico do Atlético tem que dar explicação. Você tem visto os jogos do Corinthians? Não tem jogado. Ele joga 20, 10 minutos. Ele é poupado, ele é muito poupado, é diferente. O Guilherme, num treinamento, o Corinthians vai treinar 1 hora. Ele treina no máximo 40 minutos. E depois, vai lá para a academia, fica lá tranquilinho. Então, esse negócio que não machuca, porque o departamento médico lá é melhor, não sei, balela. Porque a carga de treino dele é muito menor do que a dos demais jogadores. E o Guilherme quase não joga. Não, e o Guilherme, eu não sei se ele tem efetivamente algum problema crônico, mas teve uma passagem que eu já contei aqui. Eu já contei aqui, vou repetir. Estava no Mineirão com o Eduardo, estava assistindo um jogo num domingo de manhã lá. Foi uma semifinal de Campeonato Mineiro. Acho que foi Atlético e Cruzeiro. Eu não me lembro que jogo que... Não foi não. Foi um desses jogos aí pela manhã, não lembro que jogo foi. E aí, tocaram uma bola para o Guilherme, ele esticou a perna para dominar a bola, eu falei com o Eduardo, machucou. Caldense. Foi a Caldense, não foi? Mas não deu um minuto, ele já meteu a mão na coxa. Ele não voltou. Saiu de campo, ele não voltou. Mas aquele jogo, ele tinha feito, se eu não me engano, aquela lá era a 5ª partida dele consecutiva. No jogo anterior, ele tinha jogado contra o Colo-Colo, que o Galo classificou na Libertadores, tinha caído uma chuva, um campo pesado, que o Rafael Carioca meteu aquele ele pegou a bola na bandeirinha. Sim, meteu aquele golaço e no jogo seguinte ele machucou. Agora, voltando para o Cruzeiro, rapidamente, colocando o Alisson, que é um cara que tem muitas lesões e que foi muito aproveitado esse ano pela escassez de qualidade no elenco do Cruzeiro, eu acho que o daqui para frente dele vai ser mais tranquilo, porque o Cruzeiro hoje tem o Sobis, tem o Ábila de centroavante, tem o William que pode fazer o lado, tem o Rafinha que pode fazer o lado, o Elber voltando de contusão, então o Alisson não vai ser tão bombardeado de jogo titular atrás de jogo, voltando para marcar igual antes, e o Cruzeiro pode aproveitar mais a qualidade dele esse ano. Deixa eu ver mais uma opinião do torcedor, parece que é diferente da de vocês aí. Daniel Lopes está dizendo, como não é culpa do DM, jogadores com reincidência, cirurgias mal sucedidas, jogador entra no DM e sai
formado médico, tá? Dando uma cornetada aqui, o Daniel Lopes. Daniel, não dá nem para fomentar a sua mensagem, a gente registrou, não dá para fomentar. Eu não sou médico, cara. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, tem jogadores que não fazem cirurgia. Outra coisa, não tem procuração para defender o Cruzeiro e departamento médico. Mas não faz a cirurgia lá. Porra, a recuperação é feita, a cirurgia lá. E outra coisa, você se lembra há 3 meses, talvez, o Atlético ficou o quê? Com uns 10 jogadores no DM. Cruzeiro também. Pois é, mas eu estou dizendo assim, para não falar que é só no Cruzeiro, o Atlético ficou com 10, 11, 12 jogadores no DM. O Grêmio ficou. Né? Agora, quando o Pinhatari chegou aqui, o que a gente trouxe de informação vindas do Sul é de que ele arrebentava com os jogadores, arrebentou com os jogadores do Inter. Coincidência ou não, aconteceu aqui também. Vamos ver na sequência dos trabalhos dele aí com o Agui para ver se tem fundamento ou não. Bom, o atacante colombiano Riascos, atenção, hein? Segue causando dor de cabeça ao Cruzeiro. O jogador acionou o clube na justiça, pedindo uma indenização de mais de 5 milhões de reais, alegando que sofreu ameaças virtuais e teve supostamente o muro lá da casa dele, tal, baleado. Entre os diversos pedidos, havia um pedido liminar para que o jogador tivesse seu contrato rescindido e pudesse jogar por outro clube. Pedido que foi negado pela justiça em primeira instância. Então o Riascos veio, não deveria ter vindo. Voltou, não deveria ter voltado. Pediu para não jogar no Cruzeiro, não teve seu pedido atendido. Não rendeu, entrou em campo, 0 à esquerda, e aí, parece. É verdade que ele confirmou, que disse que chamou realmente o Cruzeiro de merda? Teve isso? Quê? Eu vi isso hoje. Desmentiu. Ele desmentiu. Que Falou que colocaram em outro contexto. Ele falou que o M que ele disse foi a situação do futebol que estava sendo jogado, não a instituição nem a torcida. De qualquer forma, tem uma frente aí que defende que o Cruzeiro vai perder. Agora, eu também não sou jurista, não posso dizer. Entendo. Mas muita gente, antes do Riascos impetrar com a ação contra o Cruzeiro, muita gente já dizia que o Cruzeiro vai perder. Esse cara vai ganhar do Cruzeiro na justiça. Quem falou? Juristas. É porque é o seguinte, o direito de trabalhar, isso você não pode tirar. Você pode até continuar julgando a causa, tanto que ela está indo para outras Mas instâncias. você fica treinando separado? Não, mas o direito de trabalhar. Normalmente, isso a gente já viu várias vezes, é dado. E até jogadores que já vieram para times mineiros também, eles têm o direito de trabalhar. Mas ele abandonou, né, Edmar? Mas o que ele está alegando? Que ele abandonou aqui porque ele não tinha condição de segurança, que ele não tinha. É essas condições que o Cruzeiro está negando. É curioso que não tem um boletim de ocorrência dos pipocos na casa dele, né? Eu, por exemplo, até agora acho que não tem. Sei, não vi. Ninguém comentou que tem um boletim de ocorrência e tal. O Cruzeiro disse que nem informado disso. Outra coisa, ele falou isso aí para veículo colombiano também, né? Sim. Aqui no Brasil ele não falou para ninguém a respeito disso. Não. Mas com relação a essa questão judicial, a gente não tem acesso ao contrato do atleta, enfim. Ele não está sendo aproveitado. O clube tem total direito de não querer aproveitar o jogador. Você está fora dos meus planos, mas a gente dá aqui toda a estrutura para você vir aqui em horário separado e treinar. E pode fazer mas eu quero jogar em outro clube. Está ali no contrato. Você quer jogar em outro clube? Que venha aqui e pague tanto. Eu não quero eu quero ser ressarcido para te liberar. Deve ter uma cláusula contratual lá que estabelece uma multa. Mas a ação então o clube está no direito dele. A ação é exatamente essa. Só que ele alega que ele não tem condições de trabalho aqui em virtude desse tipo de situação que ele enfrentou. Causada por ele, né, Edmar? Não, eu não estou dizendo que tá, eu estou dizendo que a ação é essa e que por isso que o juiz não deu ganho. Porque normalmente, quando não é isso, quando realmente são restrições e tal, o juiz dá o direito do cara trabalhar até resolver. Isso aconteceu com vários e grandes jogadores até que eles conseguissem se desvencilhar de situações de clubes. E acho que foi por isso até que foi negado no primeiro pedido dele, porque não existe uma comprovação. Nessa hora a justiça ela é cega, né? Ela é muito fria. Eu não sei o que ele está alegando, porque eu não tive acesso a nada. A gente teve acesso a algumas coisas. Isso a gente aprende na faculdade. Na primeira semana de faculdade de comunicação, tem aquela brincadeirinha do telefone sem fio. Começa numa ponta da turma, fala uma coisa, como é que chega na outra. Quando ele deu a entrevista, que ele falou essa M aqui, na hora o repórter, que era o Samuel Venâncio, entendeu de uma forma e da forma que o repórter entendeu, se propagou. E o de Riascos alega que foi outra coisa que ele quis dizer.
juridicamente, a justiça pode entender que realmente o que ele quis dizer foi outra coisa, e aí depois disso, depois no vestiário, ele foi desligado de delegação, ninguém sabe como é que foi que ele foi embora para o aeroporto, para o hotel, o Cruzeiro fala uma coisa, ele fala outra, isso tudo vai entrar. Então, a maneira com a qual a entrevista saiu para o público, ele alega que é outra coisa. Então, é complicado. Só que o que demonstra para mim a intenção dele em desmerecer a instituição, o que demonstra para mim é a atitude dele dentro de campo, a atitude no dia a dia, o desinteresse. Ele não queria estar aqui, ele pediu para sair. Diz que antes desse acontecimento aí, desse ocorrido, ele pediu para sair. Ele já confirmou isso E no também. início do ano, eu me lembro bem, no início do ano, a gente lá na Toca da Raposa, acompanhando os treinos e tal, o Thiago Scuro me disse: Everton, no meio do ano a gente pretende vender jogadores como o Neilton, como o Riascos. Se ele estivesse no Vasco, estaria muito mais valorizado hoje. Vai para o intervalo rápido, 2 minutinhos só, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Até já. Os donos da bola. Oferecimento.